E se o herói da história fosse, na verdade, o maior monstro dela? Para entender essa pergunta, precisamos falar sobre Eren Yeager, o protagonista do anime Attack on Titan. A história se passa em um mundo onde a humanidade vive cercada por gigantescas muralhas. Do lado de fora, existem criaturas monstruosas, chamadas Titãs, responsáveis pela quase extinção da humanidade. Dentro dessas muralhas, as pessoas vivem com medo constante. Eren cresce nesse mundo, acreditando em uma coisa acima de todas as outras: liberdade. Desde criança, ele odeia as muralhas. Para ele, viver ali é como estar preso, como se a humanidade tivesse aceitado viver em uma gaiola. Seu sonho é simples: destruir os titãs e recuperar o mundo. No início da história, Eren representa esperança. Ele é impulsivo, corajoso e movido por um ideal quase puro de libertação. Mas conforme a narrativa avança, essa busca pela liberdade começa a mudar. Eren passa a perceber que o mundo é muito mais cruel e complexo do que imaginava. E é nesse ponto que sua transformação começa. Para entender essa transformação, podemos recorrer ao pensamento da filósofa Julia Kristeva. Kristeva desenvolveu um conceito muito importante, chamado abjeção. O abjeto é aquilo que a sociedade rejeita profundamente, algo que causa repulsa, medo e desconforto porque ameaça a ordem moral e simbólica do mundo. O abjeto não é apenas o mal, é aquilo que rompe os limites que definem o que significa ser humano. No início da história, Eren está longe disso. Ele é um herói clássico, lutando contra monstros para proteger seu povo. Mas conforme ele descobre a verdade sobre o mundo, sua visão muda completamente. A liberdade deixa de ser apenas um sonho, ela se torna uma obsessão. Eren passa a acreditar que o único caminho para a verdadeira liberdade é eliminar qualquer ameaça ao seu povo, não importa o custo. É nesse momento que ele começa a ultrapassar limites. O herói começa a se aproximar daquilo que a filosofia chama de abjeto, porque suas ações passam a desafiar não apenas seus inimigos, mas a própria moralidade. O mundo começa a vê-lo não mais como salvador, mas como algo perigoso, uma força que precisa ser contida. Essa transformação também pode ser analisada através da psicologia. Existe um conceito chamado tétrade sombria da personalidade. Esse conceito reúne 4 traços psicológicos associados a comportamentos extremos: narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Eren não representa todos esses traços de forma pura, mas alguns deles aparecem claramente em sua jornada. Um deles é o maquiavelismo. Maquiavelismo está ligado à manipulação estratégica das pessoas para atingir um objetivo. Ao longo da história, Eren passa a agir de forma extremamente calculada. Ele esconde intenções, manipula aliados e conduz eventos como se estivesse movendo peças em um jogo muito maior. Outro elemento presente é a frieza emocional. Decisões que antes pareceriam impossíveis passam a ser tomadas com uma lógica implacável. Para Eren, o mundo se divide cada vez mais entre 2 lados: aqueles que podem viver livres e aqueles que precisam desaparecer para que essa liberdade exista. Essa lógica cria um paradoxo poderoso, porque o mesmo ideal que motivava Eren no início da história, menos a liberdade, começa a produzir destruição em escala gigantesca. E é aqui que a filosofia de Kristeva se torna ainda mais relevante. O abjeto não é simplesmente aquilo que odiamos. O abjeto é aquilo que precisa ser rejeitado para que a ordem do mundo continue existindo. Quando uma figura ultrapassa todos os limites morais, ela se torna algo que o próprio mundo precisa expulsar. Eren acaba ocupando exatamente esse lugar. Ele deixa de ser apenas um indivíduo. Ele se torna uma ameaça simbólica à própria ideia
de humanidade. Mas talvez o aspecto mais perturbador da personagem seja outro. Eren acredita profundamente que está fazendo a coisa certa. Na mente dele, todas as ações, por mais extremas que sejam, são justificadas por um único objetivo: garantir a liberdade de seu povo. Isso levanta uma pergunta filosófica muito desconfortável. Até que ponto um ideal pode justificar a destruição de tudo ao redor? Essa é uma das grandes tragédias da história de Eren Yeager. Ele começa lutando contra monstros, mas no caminho acaba se transformando em algo que o próprio mundo passa a temer. Talvez seja por isso que essa personagem seja tão fascinante, porque ela nos obriga a encarar uma verdade difícil. A linha entre herói e monstro pode ser muito mais frágil do que gostaríamos de admitir. E talvez o verdadeiro perigo não esteja apenas na busca pelo poder, mas na certeza absoluta de que estamos certos. Se você gosta de análises filosóficas sobre personagens e histórias da cultura pop, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. E lembre-se, isso é Cristeva.